nome é Alessandro e eu vou, dentro de alguns poucos minutos aqui, tentar trazer para você um pouco do panorama da gestão empresarial após o advento do e-social e suas implicações na saúde e segurança do trabalhador e nos tributos sobre a folha de pagamento das empresas. Tá? Esse é um tema que envolve aí tanto o pessoal de saúde e segurança ocupacional, como também o pessoal de contabilidade, o pessoal de departamento pessoal e de administração de uma forma geral das empresas, né? Também envolve indiretamente o pessoal da área jurídica, mas a gente vai fazer uma pequena pincelada sobre esse panorama, sobretudo envolvendo as áreas de contabilidade, DP e saúde e segurança do trabalhador. Tá? Eu gostaria de começar essa pequena palestra perguntando para você que é contador, que é contadora ou que trabalha ativamente nas rotinas aí do DP, se você concorda que o empresário normalmente escuta o contador. Né? Por que eu faço essa pergunta? Porque nos bastidores, né, as conversas de bastidores, aí, pelo menos uma parte do pessoal de saúde e segurança do trabalho é unânime em ter essa percepção, esse entendimento de que quando é uma recomendação, uma sugestão vinda de um contador, o empresário ele para um pouco mais para ouvir, ele tem um relacionamento um pouco mais amistoso com o pessoal de contabilidade e ele, na maioria das vezes, tem uma predisposição maior a acatar essa recomendação, essa sugestão do contador, do que quando é uma recomendação, uma sugestão vinda, por exemplo, do pessoal de outras áreas consultivas da empresa, como, por exemplo, a área de saúde e segurança do trabalho. A gente, pelo menos, tem essa percepção que é um pouco diferente o tratamento que o empresário dá a orientações e recomendações vinda do contador e orientações e recomendações vinda do pessoal de saúde e segurança do trabalho. Então eu pergunto para você, que é da área, né, que tem uma experiência aí profissional desenvolvida na área de contabilidade, do DP, do RH, se você realmente concorda que o contador geralmente é mais escutado do que o pessoal de saúde e segurança do trabalho ou outras áreas consultivas da empresa. Você concorda ou não com isso? Pode deixar aí nos comentários para a gente discutir e debater um pouco sobre essas óticas aí de percepção entre essas duas áreas, tá certo? Mas por que eu fiz essa indagação, né? Como eu mencionei, isso é uma percepção, não é nada factível, é apenas intuitivo, né? A gente percebe que esse cenário é verdadeiro, mas pode ser que é apenas uma impressão nossa, né, da área de segurança do trabalho. Mas e por que a gente acredita, alguns de nós da área de segurança do trabalho, acredita que o contador é mais bem escutado do que o consultor em saúde e segurança do trabalho, por exemplo? É porque, pelo menos essa é a minha percepção e de alguns colegas também, que desde a concepção da empresa no Brasil, a gente sabe que a presença do contador ela é muito importante e ela está presente na dinâmica da empresa desde antes a sua operação, a sua concepção. Por quê? Porque o contador está presente desde a criação da empresa, desde a criação do CNPJ, do tipo de tributação, do tipo de contrato social, de contrato empresarial que aquela empresa terá. Então, essa relação ela se inicia antes mesmo da empresa estar efetivamente constituída. Além disso, o contador ele tem um papel fundamental, importante na dinâmica da gestão financeira, da gestão contábil das empresas. Ou seja, ele é a pessoa que entende da ciência contábil e gestão financeira e atua ativamente nessa gestão. Além disso, o contador também ele tem um papel importantíssimo na gestão de tributos, na gestão de impostos. Por exemplo, uma decisão errada que a empresa tome, ela pode acarretar num acréscimo de impostos que pode inviabilizar o seu negócio. Então, por isso o contador ele tem um papel fundamental nessa gestão de tributos e de impostos. Além disso, isso tudo, né, corrobora, contribui para que a empresa consiga ter uma saúde financeira boa. Ou seja, o contador ele é o agente principal, talvez, ali na manutenção de uma boa saúde financeira da empresa. Então, acho que isso torna essa relação entre empreendedor, entre empresário e
contabilidade um pouco mais amistosa, e às vezes a gente tem essa percepção realmente de que o contador ele é mais bem ouvido nas suas sugestões, nas suas recomendações, nas suas indagações, do que profissionais de outras áreas, né? Mas isso pode ser apenas uma mera percepção errônea da nossa parte, né? Então, por isso que eu quero saber de você, o que é que você acha sobre isso. Mas, agora entrando para o assunto principal da nossa palestra aqui, o que é que o E-Social propõe? A gente sabe que o E-Social já vem aí desde 2013, se desenrolando, né, com uma série de dificuldades, uma série de alterações, e até hoje sofre alterações, mas o fato é que, para aqueles que achavam que o E-Social não ia vingar, né, que no início também foi uma questão de muita dúvida, levantou muita dúvida se realmente ia vingar ou não isso, essa proposta do governo ia à frente, ia até o final, se ia vingar ou não. Hoje eu acredito que essa dúvida já está um pouco mais sanada, mais resolvida. Então eu não acredito que o E-Social vá ser deixado para trás. Pelo contrário, acho que ele já vigorou, já está vigando. Claro que, como é um sistema, né, como é uma proposta que envolve muitas áreas, envolve uma complexidade muito grande, a gente vai ter ainda um bom período de tempo para ajustes, adaptações, para chegar num nível razoável de operacionalização. Mas eu acho que ele já vingou, né? Então, o que ele se propõe é justamente as empresas, né, do Brasil, ter um canal único ali, onde todas as informações relacionadas às rotinas contábeis, tributárias, previdenciárias, trabalhistas, entre outras, passem pelo mesmo sistema de escrituração fiscal e de outras rotinas, e esse sistema encaminhe de forma extremamente rápida, online, né, as informações para todos os agentes envolvidos nessas informações, que por exemplo, a Caixa Econômica Federal, né, porque é quem gerencia muitos dos recursos do governo que são destinados a benefícios previdenciários, sociais, enfim, a ONSS, a Receita Federal, que talvez seja a principal interessada nisso, a Previdência Social, o Ministério do Trabalho, enfim. Então a gente observa que o E-Social veio para unificar, pegar essas informações que são de interesse desses mais diversos órgãos aí do governo, dessas esferas do governo, e distribuir de forma simultânea e remota, online, e bem rápida, todas as informações a todos os agentes envolvidos, ou seja, dando mais otimização, diminuindo as divergências e também dando a possibilidade de interconexão entre esses órgãos do setor público e também diminuindo divergências ou inconsistências dessas informações. Então, isso é o que eu acredito que talvez seja o principal objetivo do E-Social, um dos principais objetivos do E-Social, né? Dentro dos inúmeros eventos do E-Social, né, que estão relacionados aí aos mais diversas esferas públicas, como INSS, Receita Federal, Previdência, e os outros já foram mencionados aqui, existem as obrigações de SST, de Saúde e Segurança do Trabalho, dentro do E-Social, que no início eram mais rotinas, né, que estavam aqui dentro, mais eventos, mas ao longo desse tempo foram enxugando e atualmente a gente tem 3 eventos que estão diretamente ligados à dinâmica de saúde e segurança do trabalhador, que devem ser informados ao E-Social, que são os eventos S2210, que é a comunicação de acidentes de trabalho, que antes era feito pelo sistema CAT-Web do governo, agora vai ser emitida diretamente no E-Social, é a CAT, né, dentro do E-Social. O evento S2220, que é o monitoramento de saúde do trabalhador, que são os ASOS, né, que já é uma obrigatoriedade aí, do trabalhista, né, que as empresas devem seguir. Ela também passou a integrar essas informações que devem ser prestadas dentro do E-Social.
E o último evento, que é o evento S2240, fatores de risco e agentes nocivos no ambiente de trabalho, que culmina no PPP, né, que é o perfil profissiográfico previdenciário, que também já era uma obrigatoriedade das empresas, mas que agora também entra para integrar os eventos de SST no e-social. É o PPP eletrônico, onde cada trabalhador vai ter acesso aí através do meu INSS ao seu PPP eletrônico, e essas informações vão ser encaminhadas das empresas, né, tanto o S2240, quanto o S2220, quanto o S2210 e os outros eventos das outras rotinas da empresa vão ser encaminhadas ao e-social através de um software, que existem vários no mercado, a maioria das empresas já estão usando algum tipo de software que faz essa parametrização e esse envio ao e-social dessas informações, ou através até da possibilidade também de usar a plataforma governamental que foi criada recentemente para dar mais uma opção para que algumas empresas possam também fazer essa transmissão dessas informações através dessa plataforma, caso elas não disponham de recurso ou não tenham a possibilidade de ter um software para fazer isso, um software próprio para fazer essa transmissão desses eventos ao e-social, e aí o e-social distribui de forma simultânea a todos os agentes envolvidos, como já foi mencionado anteriormente. Diante dessas obrigações de SST no e-social, esses 3 eventos de SST, criou-se, né, na verdade, alguns pontos críticos, né? Dentre eles, eu destaco aqui alguns. Por exemplo, o primeiro deles, a confusão entre obrigações trabalhistas versus obrigações previdenciárias no e-social. A gente sabe que a legislação brasileira é extensa, a legislação trabalhista é vasta, a legislação previdenciária também é extensa e muito vasta, porém, tem se visto, pelo menos, uma confusão muito grande do que é a obrigação trabalhista e o que é a obrigação previdenciária dentro do e-social. Até o momento, o e-social tem dado prioridade às obrigações previdenciárias, que evidentemente tem relação também com obrigações trabalhistas, para integrar essa primeira fase aí do e-social. A gente acredita que no futuro mais obrigações trabalhistas, inteiramente trabalhistas, vá compor o arcabouço completo aí do e-social. Mas no momento a gente percebe que o e-social ele tem dado uma prioridade a essas obrigações. Por exemplo, eu trouxe aqui algumas obrigações trabalhistas aqui que hoje estão dentro do e-social. Por exemplo, o ASO, né, que é através do evento S2220, as empresas têm que informar, né, ao e-social, ali passar ao e-social algumas informações do ASO, do trabalhador, quando ele faz um exame admissional, quando ele faz um exame periódico, quando ele faz um exame demissional também. Esse ASO, ele é elaborado através dos exames que são prescritos através do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é uma obrigação trabalhista. Esse PCMSO, por sua vez, ele coleta informações oriundas do PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, que também deve ser implementado por todas as empresas e é uma obrigação previdenciária, né? Por outro lado, a CAT, através do evento S2210, ele é uma rotina, mas, claro, tem ligação trabalhista, né, tá na CLT, mas é uma dinâmica, uma rotina ligada prioritariamente à Previdência Social, porque, através da CAT, por exemplo, alguns benefícios são concedidos ao trabalhador. Por exemplo, o benefício do seguro acidente de trabalho, né, do seguro, não é seguro acidente de trabalho, o auxílio doença, né, acidentário, por exemplo. Então, a CAT é um instrumento importante para a caracterização disso. Não é o único instrumento, mas ela é um instrumento importante para a caracterização da concessão do benefício, por exemplo, do auxílio doença acidentário. E essas informações da CAT são oriundas, evidentemente, do
do atestado médico e também informações pessoais do trabalhador e da empresa. O PPP eletrônico, que é o último evento aí agora que vai entrar em vigor através do E-Social em janeiro de 2023, ele é utilizado, por exemplo, para a concessão do benefício de aposentadoria especial. A gente sabe que algumas atividades elas são consideradas como atividades por expor a agentes nocivos ao trabalhador, então elas são consideradas atividades especiais e esse trabalhador ele tem direito a se aposentar um pouco mais cedo, né? Então, essa aposentadoria especial ela necessita, né, desse documento para fazer a comprovação, que por sua vez é um documento que recolhe e coleta informações oriundas do LTCAT. Esses asteriscos que eu coloquei, que é o lado técnico de condições ambientais do trabalho, esses asteriscos que eu coloquei aqui sobre esses programas e esses documentos é porque existem algumas exceções, né? Eu vou mencionar daqui a pouco algumas exceções. Por exemplo, tem algumas empresas que gozam de um tratamento diferenciado. Então, podem ser dispensadas de, por exemplo, emitir o PCMSO, outras são dispensadas de emitir o PGR, e nem todas precisam emitir o LTCAT, mas a gente vai mencionar isso e entrar nesse assunto daqui a pouco. O segundo ponto crítico é o tratamento diferenciado, como eu acabei de mencionar, comecei a tratar desse assunto. Da revisão, né, que começou a ocorrer nas normas regulamentadoras do trabalho de 2018, a gente pode dizer, para cá, elas têm buscado dar mais segurança jurídica para as empresas, simplificar os processos, né? Muitas informações que eram conflituosas, elas estão sendo eliminadas e tratadas depois da revisão das normas regulamentadoras. Observa-se que tem se feito um trabalho exaustivo em revisar muitas das normas regulamentadoras e muitas delas já foram revisadas. Uma delas foi a NR1, né, que fez completamente uma total mudança no contexto da NR1, e é a NR que hoje estabelece os princípios básicos e fundamentais para a gestão de saúde e segurança do trabalhador dentro das empresas através do GRO, que é como se fosse um sistema de gestão, né? Gestão, o GRO significa gestão de riscos ocupacionais, é como se fosse um sistema de gestão. Quem aí já estudou ou trabalhou ou trabalha em alguma empresa que tem sistemas de gestão, por exemplo, ISO 9001, ISO 14001, por exemplo, entende um pouco do que se trata um sistema de gestão. O GRO é basicamente um sistema de gestão que deve ser implementado por todas as empresas. Então, ele foi criado através dessa atualização da NR1. Então, ele traz para alguns segmentos empresariais um tratamento diferenciado, que tem se visto muita confusão com relação ao gozo desse tratamento diferenciado. Por exemplo, lá no item 1.8.1, eu trago aqui o trecho exatamente igual que está na norma lá. O microempreendedor individual, o MEI, né, diz que esse item está dispensado de elaborar o PGR, ou seja, todo empreendedor que é MEI está dispensado de elaborar o PGR, não tem contestação. As microempresas e empresas de pequeno porte, por sua vez, né, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposição ocupacionais a agentes de risco físico, químico e biológicos em conformidades com a NR9, né, que também foi revisada e ainda continua em processo de revisão, e declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6, ficam dispensadas da elaboração do PGR. Então, também tem um outro tratamento diferenciado agora para um outro segmento empresarial, que são as microempresas e empresas de pequeno porte, são as MEs e as EPPs, desde que elas sejam de grau de risco 1 e 2, estejam dispensadas de ter SESMIT, né, de possuir o SESMIT, e no levantamento preliminar de perigos lá da empresa, não seja identificada a exposição nem de agente de risco físico, nem químico, nem biológico. Nesse caso aí, a empresa não precisa elaborar o PGR, também está dispensada. Tem ainda nesse tratamento diferenciado, no item 1.8.6, ele traz que o MEI, a ME e a EPP de grau de risco 1 e 2, que declarar as informações digitais na forma do subitem 1.6.1, isso aqui eu vou mencionar mais na frente, o governo criou a possibilidade, né, essas empresas que gozam do tratamento diferenciado,
elaborarem um documento que fazem jus a esse tratamento através de uma plataforma do governo, vou mostrar mais na frente. Se elas não identificarem a exposição ocupacionais, claro, agente de risco físico, químico, biológico, e também relacionados a fatores ergonômicos, são os riscos ergonômicos, elas também ficam dispensadas da elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. Então, tá vendo? Por isso que eu coloquei os asteriscos quando eu mencionei esses programas. Por quê? Porque há exceções, né? Então, tem que ver, a empresa tem que identificar direitinho se ela se enquadra dentro desses critérios para gozar desse tratamento diferenciado. Porém, aí no item 1.8.6.1, ela diz, a norma diz que a dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização de exames médicos e emissão de atestado de saúde ocupacional. Isso aí vai ser feito agora sem o PCMSO. Se a empresa goza desse tratamento diferenciado e atende esses critérios para estar dispensada da emissão do PCMSO, ela, beleza, não vai precisar ter o PCMSO, porém, ela não está desobrigada de realizar exames dos seus trabalhadores para monitorar como é que está a saúde deles. Esses exames vão ser feitos, então, nesse caso, de forma como que eu falo? De forma autônoma, né? Sem o apoio de um PCMSO, de forma avulsa. A palavra certa é essa, de forma avulsa. Não vai ter o PCMSO para embasar a realização desses exames. Vai ser um exame feito de forma avulsa, mas a empresa vai precisar fazer ainda assim, certo? A NR7, que trata especificamente das diretrizes do PCMSO, também é uma das normas que foi revisada recentemente. No item 7.7.1, ela diz que as MEI, né, microempreendedor individual, a ME, que é a microempresa, e a EPP, empresa de pequeno porte, que são as empresas que gozam, né, do tratamento diferenciado, desobrigadas de elaborar o PCMSO de acordo com o subitem 1.8.6 da NR1. Observe que agora tem essa integração, né, e essa interconexão entre as normas, que antes era algo difícil de você encontrar nas normas regulamentadoras. Devem realizar e custear exames médicos ocupacionais admissionais, demissionais e periódicos a cada 2 anos de seus empregados, que são justamente aqueles exames que não tem um PCMSO para embasar, porque o PCMSO, que inclusive diz quais são os exames que devem ser feitos por cada trabalhador na admissão, na demissão e periodicamente, né? E qual é a periodicidade desse tempo? Porém, as empresas que estão desobrigadas a ter PCMSO, como elas não têm esse programa para embasar isso, né? Então, a própria norma NR7 já determinou que é a cada 2 anos, no mínimo. Né? Então, o empregador que, mesmo não tendo PCMSO, ele vai ter que realizar pelo menos aí a cada 2 anos, periodicamente, os exames dos seus empregados para monitorar como é que está a sua saúde. E também vai precisar, toda vez que admitir um trabalhador, realizar alguns exames que provavelmente vai ser apenas o exame clínico, né? Que é aquele ASO avulso que vai ser feito sem estar amparado em nenhum PCMSO. Apenas para esses casos de tratamento diferenciado. O terceiro ponto crítico é o PPP eletrônico, que é o evento S2240, que é inclusive o que foi mais discutido e que gerou mais divergência e mais dificuldade para ser implementado no e-social, tanto é que ele foi postergado inúmeras vezes e a última vez que foi postergado agora para entrar em vigor a partir de janeiro de 2023. Então a gente tem uma portaria, a portaria 313, né, do Ministério do Trabalho e Previdência, de 22 de setembro de 2021, ela alterou, né, tem uma alteração dessa portaria aqui através da portaria 1010, e no artigo 1º diz que a partir de 1º de janeiro de 2023, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, que já existia, será emitido exclusivamente em e-mail eletrônico, seja através do e-social, a partir das informações constantes nos eventos de segurança e saúde do trabalhador, SST, no Sistema Simplificado de Escrituração Digital das Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais, que é o e-social, né, para os segurados das empresas obrigadas. Então, a partir de janeiro de 2023, não há mais a possibilidade de emissão do PPP de papel, que hoje é o que vigora. Então, a emissão vai ser unicamente, exclusivamente feita através do e-social e o trabalhador vai ter acesso a esse PPP através de um canal que muito provavelmente será o Meu INSS, que ele vai poder acessar até do próprio celular. Já o decreto 3048, né, de 99,
ele, no artigo 68, diz que a comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio do documento em meio físico ou eletrônico. Ele já previa que poderia existir uma forma do PPP passar para o meio eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, que é o LTCAT, né? Então, desde 1999, através do decreto 3048, que o LTCAT é o documento base fundamental para subsidiar as informações do PPP. Porém, a instrução normativa 77, que era a instrução, essa instrução foi emitida em 21 de janeiro de 2015, trouxe algumas informações adicionais, né? No artigo 266, diz que a partir de 1º de janeiro de 2004, conforme estabelecido pela Instrução Normativa 99, de 5 de dezembro de 2003, a empresa ou equiparada à empresa deverá preencher o formulário PPP conforme anexo 4, né, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais cooperados que trabalhem expostos a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, ainda que não presentes os requisitos para fins de caracterização de atividade exercida em condições especiais, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção coletivos ou individuais, ou seja por não se caracterizar a permanência. E aí na linha quinta, né, o PPP deverá ser emitido com base no LTCAT ou nas demonstrações ambientais de que trata o inciso 5 do artigo 261, porque também traz essa instrução, traz alguma previsibilidade para alguns outros documentos, se atender algumas características, substituir o LTCAT. Mas o que é que essa instrução normativa trouxe, né, de prático para a realidade? É que, segundo ela, toda empresa deveria elaborar o LTCAT e toda empresa deveria emitir o PPP para seus trabalhadores, independentemente se estavam expostos ou não a agentes nocivos, e a empresa, inclusive, que não tivesse nenhuma atividade considerada especial, também deveria elaborar o LTCAT para justificar que ela não tem atividade especial dentro da sua operação. Então, todo mundo estava obrigado a emitir o PPP para os seus empregados e todo mundo também estava obrigado a manter, toda empresa, manter um LTCAT, tendo ou não atividades consideradas especiais, né, agentes nocivos. No entanto, essa instrução normativa deixou de valer a partir do ano passado. Né, a instrução normativa número 128, de 28 de março de 2022, trouxe mais previsibilidade e mais segurança jurídica, né, a ajustar alguns pontos que antes ficavam em aberto, de dúbia compreensão na instrução normativa número 77. No seu artigo 280, a instrução 128, a IN 128, diz que o LTCAT e as demonstrações ambientais devem embasar o preenchimento da GFIP, o E-Social, ou de outro sistema que venha a substituí-los, e dos formulários de comprovação de períodos laborados em atividade especial. Então, o LTCAT, claro, continua como sendo o principal instrumento, né, o principal laudo que vai embasar, que vai subsidiar as informações do LTCAT, porém, a própria instrução normativa traz ainda um pouco mais de informação referente a outras condições em que a empresa pode optar por outros documentos para subsidiar as informações do PPP eletrônico. No artigo 284, na linha 1, né, na primeira a linha ali, a partir da implantação em meio digital do PPP ou de documento que venha a substituí-lo, esse formulário deverá ser preenchido para todos os segurados empregados, avulsos e cooperados vinculados à cooperativa de trabalho ou de produção, independentemente do ramo de atividade da empresa, da exposição a agentes prejudiciais à saúde. Ou seja, continua então valendo que toda empresa, todo empregador, tendo ou não atividades especiais, deve elaborar o PPP digital, e-mail eletrônico, para os seus trabalhadores. O que também já tinha na IN 77. Ou seja, isso aí continua o mesmo, só mudou um pouco a forma que o texto foi redigida.
Já no artigo 284, né, da IN 128, na linha terceira, a declaração de inexistência de exposição a riscos físico, químico e biológicos ou associações desses agentes no PPP poderá ser feita, e aí traz 3 formas como ela pode ser feita. Isso aqui passou a existir apenas na IN 128. A IN 77 não tinha essa previsão, né, não existia isso aqui. Por quê? Porque uma vez que as normas regulamentadoras estão dando um tratamento diferenciado para alguns segmentos empresariais, né, o microempreendedor individual, a empresa de pequeno porte e a microempresa, então nada mais justo do que também ter um tratamento diferenciado dentro dessa obrigação, do tratamento dessa obrigação previdenciária, que é a obrigatoriedade da emissão do PPP eletrônico. Então, no inciso 1, para a microempresa, ME, e a empresa de pequeno porte, EPP, embasada na declaração eletrônica de ausência de risco físico, químico e biológico, prevista no item 1.8.4 da NR1, que a gente já mencionou, com redação dada pela portaria tal, então, a empresa ela não vai precisar emitir um LTCAT para provar que ela não tem atividade especial. Ela vai poder utilizar a declaração de inexistência de exposição a riscos, né, que existe essa previsão lá na NR1 também. Já no inciso 2 ali, para microempreendedor individual MEI, sempre que nas fichas com orientações sobre as medidas de prevenção a serem adotadas de acordo com a atividade econômica desenvolvida. Isso aqui tem um errozinho aqui de português, mas eu trouxe o texto da forma que está lá na IN 128, então esse erro está lá presente. Se você for consultar, você vai ver que tem. Então, eu trouxe o texto na íntegra, mesmo conforme está redigido lá. Nos termos do item 1.8.2 da NR1, com redação dada pela portaria número tal, não existia indicação de exposição a agentes físico, químico ou biológico. Então, sempre que o MEI, através da sua ficha, que observe, o MEI, a gente viu que, de acordo com a NR1, ele está totalmente desobrigado da emissão do PGR. Ele não precisa elaborar PGR apenas se ele quiser, né? Mas ele é desobrigado. No entanto, no lugar do PGR existe um instrumento que vai ajudar, né, o MEI a fazer a gestão de riscos ocupacionais das suas atividades, que são essas fichas, eu deixei grifado aqui em negrito, que são as fichas, são as fichas com orientações de segurança, que são as chamadas fichas MEI. Eu vou mostrar daqui a pouco que existe até um canal específico, né, um site do governo contendo todas essas fichas e quais são as atividades que existem e que podem fazer uso da utilização das fichas MEI. Então, se na ficha MEI não tem a orientação de que existe a exposição a agente de riscos físico, químico e biológicos, o MEI pode também fazer uso da declaração de inexistência de riscos. Pode perfeitamente fazer uso disso. E em terceiro caso, para todas as empresas, aí agora todas as empresas, quando, grifei todas as empresas, quando no inventário de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco PGR, de que trata o item 1.5.7 da NR1 do Ministério do Trabalho e Previdência, for constatada a inexistência de riscos físico, químico e biológicos previsto no anexo 4 do Regulamento da Previdência Social. Que maravilhoso! Mesmo as empresas que não gozam de tratamento diferenciado, mas que lá no inventário de riscos do seu PGR, o elaborador não identificar a exposição de nenhum agente de risco físico, químico ou biológico e seja previsto no anexo 4 do decreto 3048, a gente já até falou dele aqui, que é o que determina a caracterização dos agentes nocivos para efeito de aposentadoria especial. Se não tiver nenhum agente de risco que enseja caracterização de atividade especial, mesmo que tenha outros agentes químico, biológico e físico, mas que não ensejam caracterização da atividade como especial, essa empresa também pode fazer gozo da declaração de inexistência de riscos, porém, o documento base dela vai ser o seu próprio PGR. Então, isso é maravilhoso, dá mais flexibilidade, dá mais segurança jurídica para as empresas e também reduz custo.
porque segundo a determinação da IN 77, era a NR ou a IN antiga, que vigorava até 2021, até 2022, né, o início de 2022, essa empresa aqui teria que ainda assim ter um LTCAT para provar que ela não tem exposição a agentes nocivos, né? Ou seja, descaracterizar as atividades dela como atividade especial. Hoje já não precisa. Por fim, observe que uma coisa puxa a outra, ou seja, essa integração entre as normas regulamentadoras e entre a legislação previdenciária e trabalhista, isso é muito bom, isso é ótimo, porque antes dava margem, ainda dá, mas antigamente dava muito mais margem à judicialização de muitos assuntos que ficavam com dúbia interpretação, com interpretações confusas, diferentes, e realmente dava margem a muitos conflitos de interpretação. Então, deixava um ambiente jurídico muito seguro com relação à legislação trabalhista e previdenciária. Então, eu falei do PGR, né, que as empresas podem utilizar um próprio recurso, uma própria plataforma do governo para elaborar o seu programa de gerenciamento de risco. Isso para algumas atividades específicas, não tem todas as atividades. Se eu não me engano, ainda até o momento, somente 3 atividades, peixaria, açougues, tem outras atividades aí, mas 3 ou 4 no máximo, atividades em que podem elaborar um PGR que já está pronto lá, é só acessar. A empresa que gosta, né, desse tratamento diferenciado, tem inclusive aqui informando quais são essas empresas, que atendem esses critérios, ela pode elaborar esse PGR com base no modelo que está lá na própria plataforma, criado na própria plataforma do governo federal. E também emitir a declaração de inexistência de risco nos casos também dos empregadores que gozam desse tratamento diferenciado. Então, essa declaração é emitida também na própria plataforma do governo. E aqui também eu trouxe a outra plataforma, que é as fichas MEI, né? As fichas de orientação de segurança. São, se não me engano, 37 ou 39 fichas MEI. E aí tem o número de cada ficha e quais são as atividades por CNAE, inclusive, que compreende aquelas orientações de segurança. Porém, tem uma observação. Algumas atividades, por exemplo, do MEI, não corresponde a todos os riscos que compreende a ficha MEI da sua categoria. Então, a gente da IDL, inclusive, criou um instrumento que a gente anexa, um documento à parte, a gente anexa a ficha MEI do MEI, faz uma identificação, ali, uma avaliação de riscos do cenário, né, da atividade daquele MEI e grifa quais são, efetivamente, os riscos que estão na ficha MEI e que o MEI efetivamente está exposto no seu ambiente de trabalho, porque nem todos os riscos da ficha que descreve na ficha MEI compreende a exposição de todos os trabalhadores, todos os empregadores que atuam como MEI. Tá? Então, quais são as implicações disso tudo? Né? A Receita Federal, a primeira delas, a Receita Federal do Brasil ganha com o E-Social uma enorme capacidade de fiscalização de forma remota, o que é excelente porque reduz custos, né, da máquina pública, com contratação e efetivação de pessoal para fazer a fiscalização em loco nas empresas. Então, a empresa, o governo já tem essa plataforma que faz uma fiscalização remota, o que implica, claro, que divergências entre tributos devidos e efetivamente recolhidos serão mais facilmente detectados, uma vez que agora o governo vai ter como fazer o cruzamento de dados, né, de várias informações que a empresa é obrigada a informar no E-Social e fazer esse cruzamento, ou seja, e identificar, determinada empresa ela deve recolher X de tributos, mas está recolhendo Y. Então, essas divergências vão ser mais facilmente detectadas. Eventualmente, divergências ou inconsistências entre eventos no E-Social irão gerar ações fiscais da Receita Federal. Isso aí é óbvio. Então, se existe divergências ou inconsistência entre os eventos, né, a gente observou que uma coisa acaba puxando outra, uma coisa acaba sendo ligada à outra, então essas incoerências vão ser detectadas e vão gerar, evidentemente, que ações fiscais da Receita Federal, certamente. Outra implicação é o Ministério do Trabalho e Previdência terá subsídios para cruzar dados, encontrar infrações trabalhistas, também ela pode usar o E-Social para isso. Claro que nem todas as obrigações trabalhistas estão hoje dentro do E-Social, como eu mostrei para vocês. Hoje a prioridade é incluir
obrigações trabalhistas que estão diretamente ligadas também a obrigações previdenciárias, então o E-Social está mais focado nisso, mas a gente acredita que no futuro vão ter mais obrigações trabalhistas que vai integrar essa plataforma do E-Social. E mesmo com essas poucas obrigações trabalhistas que também implicam em obrigações previdenciárias, o Ministério Público do Trabalho vai ter aí subsídio para cruzar dados e fazer uma atuação e até aplicar multas de forma remota, que inclusive é algo que tem se conversado muito entre os profissionais de SST, principalmente as consultorias, que a gente acredita muito que isso pode ocorrer, tá? A necessidade da gestão contábil e de SST estarem alinhadas e em constante comunicação para resguardar jurídica e financeiramente os seus clientes. Isso aqui também é uma outra implicação que está muito notável, que é a necessidade, hoje mais do que nunca, do alinhamento de informações e um canal de comunicação direto entre contabilidade e SST. Por quê? Uma vez que divergências sejam encontradas, isso aí vai gerar complicações, infrações, acarretar multas e problemas para as empresas. Então, aquele cenário que vigorou até pouco tempo, de cada um no seu quadrado, cada um cuida do seu, a gente observa que hoje não é mais a realidade, que vai precisar ter um alinhamento aí de comunicação e de informações, sobretudo entre contabilidade e gestão de saúde e segurança do trabalhador. E a última implicação, decisões em saúde e segurança do trabalho tornam-se cada vez mais estratégicas do ponto de vista financeiro, ou seja, isso é bom, é uma oportunidade muito boa para a área de saúde e segurança do trabalho, porque quando a gente conversa de dinheiro, né, a gente começou até com essa provocação no início aqui da palestra sobre por que os contadores são ou a gente tem essa percepção, pelo menos, de que os contadores são mais bem ouvidos do que outros consultores, sobretudo de saúde e segurança do trabalhador, porque eles abordam questões relacionadas a dinheiro. É mais dinheiro saindo do caixa ou mais dinheiro ficando no caixa da empresa. Então, isso é um assunto que, claro, é de interesse, de estrito interesse do empresário. Então, as decisões de SST acabam se tornando cada vez mais estratégicas porque isso pode influenciar ou não no aumento de tributos. E eu posso mostrar isso para vocês através de um estudo de caso. Eu tenho aqui, trouxe um estudo de caso, a gente já está chegando ao final, temos 40 minutos já aqui de palestra. Então, eu trouxe um caso aqui, primeiro caso, onde aqui tem uma série de siglas, pode ser que alguns de vocês já entendam muito bem sobre isso, outros não, mas então eu vou mencionar de forma bem breve, né, o que é cada coisa, e demonstrar esse cenário. Por exemplo, a gente tem um cenário aqui hipotético, evidentemente, onde uma empresa, ela tem, eu vou até trazer aqui o marca-texto, ela tem aqui um grupo de trabalhadores, né, 3 operadores de empilhadeira, trabalhando num ambiente onde há presença alta aqui de ruído, uma intensidade alta de ruído. A folha de pagamento a gente hipoteticamente colocou que custa aí R$70 mil mensal, a média de folha de pagamento, né? A gente sabe que as empresas precisam recolher alguns tributos, né, algumas contribuições patronais, aí a gente estabeleceu que isso gera 20% aí sobre a folha, né, de pagamento de pessoal. Então, isso dá R$14 mil para essa folha de pagamento, 20%, R$14 mil de contribuição patronal aí das mais diversos tipos. Além disso, né, a empresa ela tem um FAP, que é o fator acidental de prevenção, que é um fator, né, que é acrescido à alíquota JURAT, ou RAT, né, como alguns chamam, que é uma alíquota que é baseada no KNAI preponderante da empresa, podendo ser 3 tipos de alíquota. Para risco grave, a alíquota de 3%, para risco médio ou moderado, a alíquota de 2%, e para risco mínimo ou pequeno, ou risco leve, uma alíquota de 1%. Isso aqui é definido pelo KNAI preponderante da empresa. Nesse caso, para essa atividade aqui, a gente estabeleceu que a alíquota, o grau de risco é grave, então a alíquota da empresa é 3% em cima da folha, de toda a folha dos seus trabalhadores, né, de toda a folha de pessoal. Então, 3% dá R$2.100.
O FAP, né, que é um fator que esse fator é algo que vai alternando ao longo do tempo, né, ele vai de 0,500 até 2,000, né? Então, isso vai depender de como está a situação de gestão, de quão eficiente está a gestão de saúde e segurança do trabalhador daquela empresa e como está também o cenário de assustentabilidade do segmento específico que a empresa atua. Tá? Estou tentando ser o mais claro e breve possível, porque essas informações são um pouco mais técnicas e mais complexas, mas eu quero trazer de forma mais simplória aqui para vocês. Então, o FAP é um fator, né, que é acrescido ao GIL-RAT, ou RAT, né, que é fixo, definido através do KNAE preponderante, e esse fator varia de 0,5 até 2,0. Né? São 4 casas após a vírgula, né? Então, para simplificar, 0,5 a 2,0. Mas, então isso pode diminuir ou aumentar o FAP da empresa, né? Que a gente chama de FAP ajustado. Então, aqui, 3% sobre a folha, né, que é do GIL-RAT, isso aqui é obrigatório, R$ 2.100, vezes 2, ou seja, 2,0000, que é o FAP máximo, ou seja, essa empresa então atua num segmento de alta acidentabilidade e também, além disso, está com um desempenho ruim em segurança do trabalho, porque ela está tendo alguns eventos que aumentam esse fator, que, por exemplo, uma ocorrência alta de benefícios acidentários, previdenciários, o CAT de óbito, etc. Algum evento relacionado a acidente. Então, isso aumentou o seu fator para 2. Nesse caso, então, R$ 2.100 vezes 2,0000, R$ 4.200. Bom, esse aqui é o FAP ajustado da empresa. E, além disso, a empresa, por ter uma atividade que é considerada atividade especial, né, porque a exposição do ruído, o ruído é um agente que caracteriza a atividade especial e em ensejador de aposentadoria especial, ela tem que pagar também o FAI, que é o financiamento da aposentadoria especial. Nesse caso aqui, ela paga um FAI de 6%. A maioria das empresas pagam 6%, mas existem algumas atividades e alguns agentes que as empresas são obrigadas a pagar 9% ou 12%, né, para o financiamento da aposentadoria especial. Nesse caso aqui é 6%. Então, 6% sobre a folha desses trabalhadores expostos aqui dá R$ 4.200. Então, por mês, a empresa ela precisa, né, pagar R$ 22.400 em cima da folha, só de tributos, né? De tributos aqui relacionados a impostos. E isso em 12 meses, né, em um ano, acarreta num custo de R$ 268.800 por ano. Isso aqui só contando os 12 meses, não estou nem contando o 13º, né, a 13ª folha, que é feita no final do ano também por conta do 13º. Então, só de tributos relacionados à contribuição patronal e tributos relacionados à previdência social, né, questões de segurança do trabalho, geram um custo aí em cima da folha, de R$ 268.800. Agora, no segundo cenário aqui, a gente tem a mesma empresa, o mesmo caso, o mesmo cenário, né, os mesmos trabalhadores, expostos também ao ruído, porém, a mesma folha de pagamento, R$ 70.000, porém, mesma contribuição aqui. No entanto, o FAP, por exemplo, dessa empresa aqui, ela está no FAP mínimo, ou seja, mesmo estando num segmento com alta acidentabilidade, ela tem uma gestão boa de saúde e segurança do trabalho, o que não está acarretando em muitos acidentes, né? Não tem afastamentos, a empresa não está tendo que encaminhar seus trabalhadores ao INSS para gozarem de auxílio doença acidentário, nem houve aposentadoria
por acidente de trabalho, nada disso, nem óbito. Então, nesse caso, o FAP dela está como o melhor FAP que possa existir, que é 0,5000. 0,5 é o FAP mínimo que a gente chama, né? Então ela está aí gozando desse bônus. E isso acaba diminuindo a sua alíquota de RAP, porque a alíquota é fixa, é 3%, porque está linkado com o KNAI preponderante. No entanto, quando você aplica o fator, né, vezes o fator acidentário aqui mínimo, que é 0,5000, e isso reduz os R$ 2.100 do seu RAT, né, do seu juro de RAT, para R$ 1.050. Ou seja, não é possível eliminar completamente isso aqui, mas você consegue reduzir. Ela reduziu de R$ 4.200 para R$ 1.050, o que é ótimo, né? E, porém, além disso, ela tem que pagar os 6% do financiamento da aposentadoria especial, porque os seus trabalhadores estão expostos a ruído, né, acima aqui do limite de tolerância, que é ensejador de aposentadoria especial. Então, R$ 4.200 a mais, que é os 6% do financiamento da aposentadoria especial. Isso dá anualmente R$ 231 mil, ou seja, R$ 19.500 por mês, vezes 12 meses, R$ 231 mil em um ano, sem contar a 13ª folha de pagamento. Só estou contando as 12 folhas de pagamento aqui de janeiro até dezembro. Mas, nesse caso aqui, já dá uma redução de R$ 37.800 por ano em relação ao caso 1. No caso 1, a gente tinha, no ano, em 12 meses, R$ 268.800. Agora já houve uma redução de R$ 37.800 e foi para R$ 231 mil, ou seja, só com a redução do FAP, seu fator, ou seja, só melhorando a gestão de saúde e segurança do trabalho, o FAP reduziu e isso já deu uma redução de R$ 37.800. Agora, a gente tem uma terceira situação, que é o mesmo caso, mesma empresa, os mesmos trabalhadores aqui, exercendo a mesma atividade, porém, observe que agora não tem mais a presença daquele agente físico ruído, ou se existe ainda esse ruído, mas ele está abaixo dos limites de tolerância, então a folha de pagamento continua a mesma, porém o agente de risco aqui ele foi controlado, né? Eliminado ou reduzido. Então, nesse caso aqui, mesma coisa, a contribuição é a mesma coisa, 20%, R$ 14 mil. O GILRAT também é 3%, porque o risco da empresa é grave. O seu FAP, ele também continua com a gestão boa, então continua em 0,5. Esse FAP muda todo ano, certo? 0,5, então tá ótimo a gestão de segurança. E os R$ 2.100 vezes o 0,5000, R$ 1.050, como no segundo caso. Porém, já não tem mais aquele acréscimo do FAI, porque essa atividade já não é mais caracterizada como uma atividade ensejadora de aposentadoria especial, ou seja, o risco foi eliminado, o risco do ruído, ou então foi diminuído a menos do limite de ação aqui, né? Então, ao nível de ação, então essa atividade não é mais ensejadora de aposentadoria especial, né? Porque, por caso do ruído, se os níveis estiverem acima do nível de ação, mesmo com proteção, ela já é considerada ensejadora. Então, o ruído é um agente de risco que deve ter o máximo de cuidado. Então, não tem mais aposentadoria especial, então o custo é R$ 15.050 por mês, né? Sobre a folha de pagamento, vezes 12 meses, de janeiro até dezembro, dá um custo anual de R$ 180.600. Ou seja, só com a eliminação ou diminuição do nível aqui de ruído para abaixo do nível de ação, a gente eliminou uma tributação aqui, que era a tributação do FAI, continuou mantendo o FAP em 0,5, que é o FAP mínimo, então houve, nesse caso, uma redução de R$ 88.200 por ano, só de tributos, né, em cima da folha de pagamento, em relação ao caso 1, que foi aquele primeiro caso onde a gente tinha o cenário mais crítico, né, era o FAP no máximo, aposentadoria especial,
Então, houve aí redução de R$ 88.200. Já com relação ao segundo caso, onde ainda existia o FAI, porém não o FAP saiu do máximo para o mínimo, houve uma redução então de R$ 50.400 com relação ao caso 2. Uma ótima redução também, só com a diminuição do FAP. Então, quais são as conclusões desse estudo de caso aqui? Apenas com a melhora no desempenho de SST foi o suficiente para reduzir o FAP de 2, né, 0,00. Aqui ainda tem mais um zero aqui, tá? 000, com 4 zeros após a vírgula. De máximo, FAP máximo, para 0,5000, que é o FAP mínimo. Só isso foi responsável por uma redução de 14,6% no custo anual da folha de pagamento, como a gente acabou de ver. A melhora no desempenho de SST, que fez reduzir o FAP de 2, né, para 0,5, FAP máximo para FAP mínimo, e a eliminação ou redução do ruído para níveis abaixo do limite de tolerância, que eu mencionei, foram responsáveis por uma redução de 32,81% no custo anual da folha de pagamento, sobre a folha de pagamento, né? Só o custo de tributos. Então, se você só reduziu o FAP de máximo para mínimo, você teve ali, naquele caso, 14,6% de diminuição no custo anual da folha de pagamento, de tributos na folha de pagamento. Quando você reduziu o seu FAP de máximo para mínimo e também eliminou ou reduziu o ruído para abaixo do nível de tolerância, aí você já teve uma redução de 32,81% no custo anual de tributos em cima da folha de pagamento. Isso sem contabilizar a 13ª folha de pagamento do ano, que é referente ao 13º salário. Isso aqui eu falei que a gente nem contabilizou isso, né? E sem também analisar que, a depender do caso, há a possibilidade de alterar o KNAI preponderante da empresa. Isso aqui poucos empreendedores sabem e poucos, eu até me ouso a dizer que poucos profissionais de contabilidade também sabem disso. Então a empresa pode utilizar um outro KNAI como KNAI preponderante, e esse KNAI pode ser que tenha um grau de risco menor, né? Pode ser o grau de risco, naquele caso lá a gente identificou que o grau de risco era o alto, né? O maior, mais grave, era 3%. Mas pode ser que a empresa, as atividades dela, enquadre para utilizar um outro KNAI preponderante que o grau de risco, por exemplo, é médio ou mínimo. Então, ela já pode reduzir aí o seu GILD-RAT para 1 ou 2%, né? 1 no caso de risco leve e 2 no caso de risco médio. Claro que isso aqui precisa ser feita uma análise, uma investigação na empresa, e se realmente for o caso, a gente emite um relatório técnico que comprova isso, e a empresa pode alterar o seu KNAI, né? E isso é mutável, pode em um ano a empresa estar com um KNAI preponderante, no outro ano estar com um outro KNAI preponderante. Isso é altamente maleável, ajustável, vai depender das condições reais ali da empresa. Mas isso é um outro assunto. Então, o que é que você pode estar se perguntando agora, já que a gente está chegando ao nosso final aqui, quase 1 hora de palestra? Como alterar o KNAI preponderante da empresa para grau de risco mais leve? Foi a última coisa que eu mencionei aqui, então pode ser algo que você está se perguntando, porque seria interessantíssimo para o empregador utilizar um KNAI com risco menor, né? KNAI preponderante com risco menor. Mas, claro, precisa de uma investigação, de uma análise, e nem todas as empresas vão ter essa condição aqui, certo? Como manter um bom desempenho de SST para que a empresa se mantenha com FAP dentro das faixas mínimas? Lembrando que a gente considera as faixas mínimas, né, de FAP, o FAP que vai de 0, né, 0,5, 0,00, tem outro 0 aqui, até 1. Tá? Até 1. Tem mais um 0 aqui. Os FAPs acima disso aqui, a gente já considera como um FAP alto. Né? Então, sai da faixa de bônus aí. Né? E isso pode ser reduzido simplesmente melhorando a gestão e o desempenho de SST da empresa. Mas como é que faz isso? Aí a IDL de Segurança do Trabalho pode dar essas respostas aí. Como eliminar as condições especiais de trabalho e se livrar do pagamento do FAI?
gente viu que no terceiro caso hipotético lá, a empresa conseguiu eliminar isso aqui, que é um custo altíssimo para as empresas, né? Imagine você ter que recolher a mais sobre a folha de pagamento dos trabalhadores expostos a agente nocivo 6, 9 ou 12%, né, em cima da folha. Então, é um custo a mais. E isso aqui é um fator crítico porque atualmente muita empresa só nega isso aqui, tá certo? Porque muitas das atividades, tem muita empresa que tem atividade especial, né? Às vezes até laudada em LTCAD, mas ela não faz o recolhimento desse FAI aqui. Agora, com o E-Social vai ficar muito difícil, eu diria até impossível da empresa só negar isso aqui. Ela vai ser cooptada, ela vai conseguir entrar na malha fina aí da Receita por conta do E-Social. O E-Social vai denunciar. Como manter meus clientes informados sobre essas possibilidades e como eles podem usufruir desse conhecimento? Bom, isso também é uma pergunta que você pode estar se fazendo e, claro, isso são assuntos para outros debates, outras palestras e, claro, a EDL pode ajudar a sua consultoria, a sua empresa de contabilidade a ajudar os seus clientes nessas questões, ou você que trabalha no DP, você que trabalha numa empresa como responsável pelo departamento de pessoal ou responsável pela contabilidade, você também pode gozar, né, dessa parceria conosco e oferecer, né, aos seus clientes mais essas possibilidades aí que às vezes só a contabilidade sozinha não vai ter condições de oferecer por conta do conhecimento relacionado a questões trabalhistas e previdenciárias relacionadas à saúde e segurança do trabalho que na maioria dos casos os profissionais de contabilidade, departamento pessoal ou até mesmo de administração não possuem. Então a gente da área de segurança do trabalho pode ser esse elo, essa ponte aí que vá trazer essa possibilidade, né, de manter vocês contadores, né, como os profissionais tão importantes que são para a gestão financeira da empresa, mantendo-as saudáveis financeiramente. Então, a gente pode ser esse agente que vai contribuir nessa realização desse objetivo, certo? Então, obrigado a você que chegou até aqui. 1 hora aqui a gente fecha a nossa palestra e eu digo que tanto eu, Alessandro, quanto a EDL está à disposição para quaisquer dúvidas ou maiores esclarecimentos sobre esses assuntos que foram abordados aqui. Eu tentei trazer de uma forma mais simples possível, sucinto, né? Principalmente aqueles tributos relacionados a FAP, FAI, elas têm uma complexidade um pouco maior e em 1 hora aqui a gente não consegue entrar a fundo sobre esse assunto, a gente não consegue abordar de forma profunda, mas numa consultoria, numa assessoria, numa parceria com vocês, a gente vai poder tratar isso de forma mais pontual, analisando cada caso e de forma mais objetiva e também mais preciso nas informações. Então aqui estão os nossos contatos e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas através dos nossos canais aí, certo? Abração e obrigado por ver a nossa palestra até aqui.